O lado oculto da transição planetária. Médium Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Maria Modesto Cravo. Capítulo 8. Parceria nos serviços mediúnicos. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Lucas, capítulo 8, versículo 15. No dia seguinte, foi marcada uma reunião de urgência no Hospital Esperança para algumas avaliações necessárias sobre nossas frentes de trabalhos mediúnicos e assuntos afins. Bom dia, Inácio. Bom dia, Modesta. Chegou cedo. Nossa reunião está marcada para as 8 horas, não é? Sim, ainda faltam 30 minutos. Tive uma noite de muitas ideias e pulei mais cedo da cama. E eu que achei que, ao desencarnar, nos livraríamos de acordar de madrugada por ter uma mente fértil, parece que piorou. Bem lembrado, muitas vezes fico recordando aquela época no sanatório de Uberaba. É verdade, seu marido tinha uma razão de se queixar. Qual mulher, em 1940, chamava o marido de madrugada para visitar um sanatório? As tarefas do sanatório foram o início de nossa redenção, Inácio. Não podia mesmo haver limites ou algumas algemas que nos impedissem. Colocamos nossos trabalhos espirituais acima de quase todos os nossos compromissos. E não me arrependo. E o que eu diga, Modesta, ter uma médium como você a tiracolo é uma dádiva, mas suportar os médiuns indisciplinados daquela época foi outra coisa. Daquela época, as coisas continuam muito parecidas ainda hoje. Em minha opinião, estão piores, porque os médiuns de hoje têm transporte, comunicação e cultura. O que tem de menos é o tempo. E por isso, justificam todos os obstáculos para o serviço mediúnico com Jesus. Tudo vem primeiro e a mediunidade por último. Acho que se fizermos uma enquete na comunidade espírita, vamos encontrar mais médiuns que desistiram ou desacreditaram do trabalho do que médiuns ativos. Não duvido disso, mas uma razão para que nossa tarefa, junto aos amigos no plano físico, se desdobre em esforços produtivos. Do contrário, Inácio, o manancial mais rico da esperança para um exercício seguro da mediunidade pode ser simplesmente soterrado, como foi em Sodoma e Gomorra. E o que anseiam os opositores pela causa espírita? Fechar as janelas que a mediunidade abriu para o mundo espiritual e fortalecer o materialismo no homem. Não foi outra proposta dos sábios guias da verdade em O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec indagou na questão 799 sobre como o espiritismo poderia contribuir para o progresso, e deles recebeu a seguinte orientação: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos das seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Terá Jesus de aparecer novamente no monte com Elias e Moisés para que os homens acreditem? Trabalhamos para que algo similar não ocorra com a comunidade espírita, Inácio. São tantas normas, tantas censuras. Os médios não têm como suportar tantos desafios.
e, além de suas lutas íntimas, ainda tem de enfrentar uma estrutura que nem sempre contribui com sua produção e melhoria espiritual. É por isso que me alegro com os destemidos, aqueles que prosseguem, independentemente de padrões rígidos e limitativos. Em plena época de maioridade espiritual, não fossem eles que comeram pelas beiradas, como dizemos os bons mineiros, não teríamos o progresso alcançado. Eu me lembro de que, alguns anos antes de meu desencarne, começaram a surgir, em maior escala, livros mediúnicos considerados antidoutrinários. Ai, que birra dessa palavra! Eram assim considerados porque não estavam nos padrões dos livros de Chico Xavier e das obras de Allan Kardec, que são considerados seguros. Muitos desses médiuns hoje nem se dizem espíritas. Outros continuaram na doutrina, mas deixaram para trás tudo o que produziram. E quando cheguei aqui, no Hospital Esperança, um dos primeiros perdidos de Eurípides foi para que eu auxiliasse nos serviços junto aos médiuns no mundo físico, que ainda tinham algum fôlego para romper essa barreira. Entre eles estão muitos dos medianeiros que hoje produzem os livros mais contestados na seara espírita. Orgulho-me de ter feito parte de algo tão significativo para que um número maior de médiuns esperançosos não desistisse de superar os obstáculos. Digo mesmo, Inácio, podemos assistir o nascer de um tempo mais promissor. As mentes mais fechadas não estão suportando o peso das mudanças e, mesmo a contragosto, são compulsoriamente obrigadas a repensar seus métodos, ideias e interpretações sobre espiritismo. Mas ainda há muito serviço a ser feito, o que me deixa com alegria no coração. Só lamento que, com essa realidade, vou acabar sentindo falta de algumas labutas. Chega de lutas, Inácio. Chegará o dia em que não teremos de escrever mais aos homens sobre os perigos de estabelecer dogmas no Espiritismo. Chegará o dia em que não teremos de ver se repetir a velha armadilha do orgulho humano do judaísmo, que sufocou a mensagem cristã nas primeiras células puras de Jerusalém, que não teremos de nos ocupar em colocar escoras de sustentação nos caules de árvores que deveriam ser frondosas e belas, se elas se nutrissem com o alimento revigorante dos conhecimentos espíritas. Se tivermos que enfrentar labutas, que sejam na luta do bem contra o mal, não para cuidar de doentes que já deveriam estar cuidando de si mesmos. Nisso eu concordo com tudo, sem tirar nem pôr. Enquanto a prosa de Inácio e eu corria solta, começaram a chegar os integrantes no setor de assistência aos serviços mediúnicos. Quando faltavam 5 minutos para o início da reunião, chegou José Mário, o nosso coordenador, que se apressou em começar os comentários. Um bom dia a todos e que Jesus nos proteja. Chamamos a senhora Dona Modesta para atualizar as notícias e também para receber uma proposta da nossa equipe. O alerta do nosso benfeitor Eurípides Barçanufo para a colonização e o saneamento das regiões degradadas no submundo está em ritmo acelerado. Continuamos nosso projeto de parceria com os grupos mediúnicos no mundo físico. Hoje já temos um pouco mais de 3
centenas de equipes cadastradas no Brasil e mais algumas em países do exterior, distribuídas em grupos espíritas e espiritualistas. E isso sem contar as milhares de casas que herdaram na sua história a orientação dos serviços mediúnicos livres e realizados para um conjunto maior de espíritos, como ocorria nas casas doutrinárias, nos tempos em que a senhora e o doutor Inácio fundaram o Sanatório Espírita Uberabense. Nossos propósitos vêm avançando conforme a proposta de objetivos traçada por Eurípides. A mediunidade livre e responsável nos grupos que atenderam ao apelo de saneamento astral da subcrosta terrena tem atingido resultados muito estimulantes. Muito além do habitual contato com o mundo espiritual no seu formato mais conhecido e tradicional, tais grupos se organizaram para levar o mundo espiritual aos homens em forma de bondade, alívio e orientação. Não são grupos mediúnicos que apenas assistem espíritos de desencarnados, mais que isso, estabelecem uma ponte entre o céu e a terra, para tráfego dos benefícios do mais alto a quem ainda se encontra no corpo carnal. Alcançamos uma marca importante desde que os primeiros núcleos foram organizados. E já se passaram 10 anos das primeiras iniciativas. Pelo menos 60% desses 300 grupos são equipes novas que se contagiaram pelas ideias de um movimento mediúnico mais livre do dogmatismo limitante. Ainda assim, como aconteceu com o próprio movimento espírita, os grupos se multiplicam com base em cisões. Raros são os que conseguiram manter a união e a identidade nesses 10 anos. O trabalho se multiplica, mas a concórdia não avança na mesma proporção. Os aprendizes dessa nova frente de trabalho estão contagiados pelo ideal de servir, embora ainda tropecem nas lições essenciais da arte de amar e construir o clima da concórdia nos grupos. Analisemos a experiência pela qual acabamos de passar no Grupo Espírita Fraternidade, que pode servir de espelho para esse nosso levantamento. Eles já atuam juntos há uma década, com exceção de Paulo e outros poucos. Entretanto, muitos focos da discórdia lá existentes são evitados ou apagados em função do amparo que recebem. Os melindres e a invigilância continuam sendo as principais doenças de nossos irmãos. A relação de confiança, que seria o escudo de proteção do grupo, ainda não existe a ponto de protegê-los de episódios como os recém-enfrentados. Existe polidez no trabalho, mas verniz nas atitudes. Mesmo produzindo tanto, o grupo sempre está por um fio. Faltam relações afetivas seguras e autênticas. Deus queira que os desafios superados recentemente os fortaleçam nesse ideal. Assim como o grupo Espírita Fraternidade, a maioria das organizações que atendeu ao apelo de Eurípides ainda guarda muitos desafios a serem vencidos na convivência, e esse é um deles. A espontaneidade mediúnica de tais grupos permite uma mudança de fé e um extenso desejo de ser útil. As equipes estão alertas a uma nova ordem de conceitos nos assuntos da mediunidade. Evidentemente,
Esses são os alvos preferidos das falanges organizadas na maldade, que criam todo tipo de embaraço em função de tantas vitórias e benefícios espalhados. Exploram os conflitos improdutivos com rara facilidade e incentivam a cisão. O diferencial de coragem e ousadia desses trabalhadores em romper os cadeados colocados no exercício da mediunidade nas fileiras do Espiritismo os habilitou para receber amparo especial dos servidores da luz. Eurípides Barçanufo endossou recursos especiais de misericórdia para essas organizações. A parceria continua, mas o que fazer para melhorar as condições de uma convivência mais amigável e fraterna? Esses grupos, quando entram em perturbação, geram muita demanda dos serviços de proteção e absorvem o tempo que poderia ser destinado aos propósitos de nosso programa de ação junto à subcrosta, em trabalhos que nos exigem muito preparo, doação e renúncia. No mundo físico, as alternativas de preparo para que os aprendizes da mediunidade possam alcançar melhores resultados se encontram na periferia do problema. Alguns chegam a ser radicais em suas iniciativas. A maioria delas converge para estudos, sobretudo estudos unicamente focados nas obras básicas de Allan Kardec, cursos, cursos e mais cursos. Não temos nada contra tais iniciativas, mas sim quanto à sua clara insuficiência na mudança profunda e a consciente do trabalhador. O estudo parece causar uma sensação de solução, porém, poucos avaliam as reais conquistas de tanto investimento. São valorosos, mas não detêm exclusividade na eficiência. Depois dos esforços legítimos para que os médiuns se preparassem melhor em conhecimento, chega agora o momento de incentivar uma campanha para que se preparem melhor no campo dos sentimentos, cabeça informada, coração iluminado. Acumular orientações sobre o exercício mediúnico sem organizar recursos para o equilíbrio emocional é como oferecer um colírio para quem necessita fazer uma cirurgia nos olhos. O colírio alivia, mas uma intervenção profunda será inadiável. As instituições humanas no planeta avançam para o aprimoramento emocional como condição única de conexão entre culturas e diversidades. É hora de preparar o coração para que ele suporte o peso das informações arquivadas na cabeça. Informação espírita sem que o coração se preencha do amor é cultura sem aplicação para a aquisição de conquistas morais nobres. Que adianta saber que o corpo é passageiro se o médium não consegue uma relação espontânea e afetuosa com os irmãos de pele negra? Vemos então o conhecimento do mundo espiritual na cabeça e o racismo correndo no sangue. Que adianta saber que a vida além da matéria se ele vive para comer e beber, ter prazer e fazer cálculos da sua vida financeira? Conhecimento sobre o mundo espiritual na cabeça e indisciplina nos hábitos emocionais diários. Que adianta dizer que acredita na mediunidade se desacredita das produções mediúnicas de seu irmão de tarefa? Conhecimento do espiritismo na cabeça e ausência de humildade
para reconhecer as conquistas alheias e construir relações fraternas legítimas. Saber tudo sobre a obra de Kardec não é suficiente para sublimar o melindre, impedir a indisciplina e tolher a inveja. Mais que conhecimento, os servidores de Jesus estão necessitando de amadurecimento emocional, incentivo e orientação para saber o que fazer com aquilo que lhes povoa o coração. Somente depois que passei pelos cursos de educação emocional aqui no Hospital Esperança, é que pude sentir na pele a importância dessa proposta. Diante do exposto, Dona Modesta, a nossa equipe de trabalhadores pensou em sugerir à senhora que enviasse ao mundo físico um livro que falasse sobre a urgência dessa proposta. A senhora aceita a nossa recomendação? Claro, José Mário, já pensava mesmo em me utilizar dos canais mediúnicos para enviar ao mundo físico tais advertências oportunas. Que bom poder contar com a sua colaboração. A senhora teria uma ideia para conduzirmos uma proposta dessa natureza? Que tal se contarmos o que vem acontecendo no Grupo Espírita Fraternidade? Da mesma forma como você, em sua trilogia de livros, contando a história do Grupo X2. Excelente ideia, Dona Modesta. E qual seria o enfoque? Seria sobre o fato de que os médiuns do século XXI experimentam um novo gênero de necessidades. Nos séculos XIX e XX, os fenômenos tinham propósitos de convencer, gerar pesquisa, incentivar a cultura do sobrenatural com explicações racionais e lógicas e radiografar o mundo espiritual. Agora que o período começa a despontar, os médiuns percebem mais profundamente a si mesmos e não somente as entidades espirituais. Na regeneração, teremos mais médiuns da luz do que do sombrio, mais buscadores da verdade que liberta do que intérpretes das causas que se aprisionam na dor. Serão mais terapeutas que sensitivos, mais educadores que adivinhos. Na regeneração, a mediunidade será mais focada no entendimento da vida emocional e mental do médium, do que no entendimento dos mecanismos do fenômeno em si. Quando procura entender detalhes do fenômeno, o homem sente necessidade de padrões. Quando procurar entender o médium e sua complexidade, o homem vai concluir que as expressões da mediunidade são tão diversas quantos são os seus canais mediúnicos de manifestação. Essa compulsiva necessidade pelo saber na comunidade espírita traduz uma ânsia do ego de se sobressair. Enquanto a competência pelo sentir pode nos levar à realidade, essa soberba intelectual continua nutrindo a ilusão. Tenho sim algumas ideias para compartilhar, meu caro José Mário. Os médiuns da regeneração guardam alguns traços em comum. São cultores de um idealismo superior com impacto na sociedade carnal. Pensam de forma sistêmica, coligam mundo espiritual e mundo físico. Infelizmente, vemos hoje um resíduo cultural da história da comunidade espírita, nessa separação cartesiana entre o que ocorre na reunião mediúnica e, na realidade, na vida como um todo. São contrários a toda forma de autoritarismo, uniformização e dogmatismo. Louvam as comunidades e os grupos onde eles possam florescer
como parte integrante e não como ícones. Não vivem sem a sensação de pertencimento. Possuem noções justas de trabalho e de qualidade de vida. Desaprovam o sacrifício incoerente diante de suas necessidades e nem por isso são menos comprometidos. Elegem a afetividade como forma prioritária de comunicação humana por meio do diálogo interativo. Seu foco é o desenvolvimento humano, algo extremamente valoroso. Se considerarmos que nas comunidades espiritualistas o incentivo ao desenvolvimento mediúnico já causou muitos efeitos indesejáveis e produziu médiuns sem comprometimento, que apenas assumiram a tarefa para se livrar dos tormentos da dor pessoal, acreditando que desenvolver mediunidade resolveria suas lutas individuais. Amam o renascimento de conceitos, a espiritualidade e repudiam os formatos religiosos, a intolerância, a violência e o preconceito. Os médiuns da regeneração, por fim, amam a originalidade, a autenticidade, perdão, autenticidade e não encontram motivação em seguir padrões perante os quais não possam examinar, mudar ou questionar. A regeneração não vai surgir pela forma de pensar o mundo, vai surgir quando os homens renovarem a forma de sentir o mundo. O Espiritismo é uma luz para o pensamento, descerrando as clareiras da vida imperecível, mas somente o amor sentido e aplicado vai trazer ao mundo os caminhos da paz e da sabedoria, com as quais a humanidade encontrará chances de avançar rumo a dias melhores. Você acredita que esses são enfoques oportunos, José Mário? Mais do que oportunos, dona Modesta. Daremos então início a algumas anotações. E o senhor, doutor Inácio, teria alguma consideração sobre nossa conversa? E eu, porventura, sei ficar calado? José Mário. Então fale, doutor. Sua opinião sempre nos acrescenta. É um risco levar ao mundo físico considerações sobre os novos tempos da mediunidade, sem falar da estrutura de direção dos trabalhos na comunidade. É necessário tocar nesse assunto com muita assertividade. A influência rígida dos dirigentes, embora em declínio, é algo ainda muito intenso. Como nos médiuns, a inteligência emocional começa a se desenvolver agora nos dirigentes. A experiência de Maurício, do grupo Espírita Fraternidade, retrata isso, em bom tamanho e sem exageros. Eles possuem características maravilhosas, como dedicação, disciplina, renúncia, boa comunicação, capacidade de influência, cultura doutrinária, extrema habilidade de conduzir instituições e muitas outras. Essas características são muito úteis na condução das organizações. Porém, quando o assunto é relacionamento humano, essas características nem sempre são suficientes para promover uma convivência saudável e leve. Sem generalizações, os devotados dirigentes quase sempre são também muito cobradores e criam um clima de intolerância entre os disciplinados. Quem domina a comunicação costuma incitar o preconceito. Quem guarda a força de influência, em alguns casos, estimula a separação. Quem tem muita cultura facilmente tropeça na soberba intelectual, e quem tem habilidade de administrar
com muita frequência, se apresenta muito arrogante. O que digo não é um julgamento, são fatos. Julgamento é quando você diz algo de alguém sem que aquilo corresponda à verdade do que aquela pessoa faz ou é. Fatos são acontecimentos que refletem aquilo que as pessoas fazem e são. Conduzir trabalhos, subir na tribuna e colocar os outros para chorar, publicar livros e ser comprometido com a causa não é sinônimo de fraternidade na convivência. Vou falar agora de nós, pois não quero me excluir dessa parte. Como líderes e dirigentes espíritas, quase sempre somos ótimos perante o coletivo e péssimos na relação individual. Eu mesmo consigo gerar um bom impacto com meus apontamentos que levam ao mundo físico, mas só mesmo uma santa como Modesta para me aguentar e continuar do meu lado. E para variar, Inácio nos faz rir a todos. Inácio tem razão, José Mário. Não disse que para me aguentar tem que ser santa? Não estou falando disso, Inácio. E rimos novamente. É só para descontrair. Como sempre, Inácio acrescenta uma pitada de humor. Abordar algo sobre direção, mas com foco na regeneração, pode ser útil. A maturidade nas posturas dos dirigentes solicita alguns exames oportunos, disse Modesta. E que pontos o senhor julga serem úteis em um contexto que envolva a mediunidade e os dirigentes? Perguntou José Mário ao doutor Inácio. A pior consequência de supervalorizar lideranças e dirigentes na comunidade espírita é a implantação subliminar da ideia de que quem os segue não podem opinar, escolher ou contestar, e, o que é pior, não poderá chegar aonde eles chegaram. Líderes afinados com Jesus deveriam fazer como ele fez quando disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Líderes e dirigentes antenados e desapegados de seus egos são canais de motivação e estimuladores da luz alheia. Não estão em busca de louros e aplausos. Será oportuno promover e incentivar o exame individual na conduta na coordenação, analisando se estamos incentivando ao invés de recriminar, se valorizamos ao invés de discriminar, se estamos edificando bom ânimo ou se estamos implantando o constrangimento e a culpa com nossas palavras e atitudes. Todas as expressões do pensamento humano se alteraram de tempos em tempos, atendendo às necessidades das sociedades. Posturas e ideias que eram muito úteis e apropriadas aos costumes do século XX já não são oportunas, sendo até mesmo rejeitadas pelas gerações mais jovens. Nesse contexto de mudanças rápidas, o papel da liderança cede lugar, cada dia mais, a uma nova forma de conduta na esfera da hierarquia e coordenação de grupos. Foi-se o tempo em que idade, tempo de experiência e cargos eram sinônimos de capacidade de liderar. Novos critérios nas relações humanas gestaram um novo perfil de liderança, definido pelo líder, que conquista a adesão espontânea do seu grupo em função de uma postura marcadamente digna da construção de novos hábitos e formas de pensar. Chamamos isso de relações de parceria. Os líderes parceiros, atentos aos
comportamentos da era da regeneração são qualificados por alguns traços morais que se afinam com as propostas de Jesus na edificação de ambientes mais saudáveis e educativos. Vou enumerar alguns desses traços de conduta que considero fundamentais para compor os textos de Modesta. Sabem destacar os aspectos luminosos de todos. Incentivam sempre os esforços alheios, por menores que sejam. Empenham-se em desenvolver a capacidade de perdão. Assumem seus erros ou equívocos sem melindres. Falam de ideias e não de pessoas. Adoram compartilhar informações. Cultivam a conduta da alegria. Amam aprender. Acolhem com naturalidade as mudanças. São apaixonados pela atitude de servir. Sentem-se como colaboradores em seus grupos e não a pessoa mais importante. Muitos líderes julgam-se atualizados por usarem a tecnologia moderna. Tecnologia não supre a força da relação entre pessoas. Tecnologia é um ingrediente muito útil a quem sabe se relacionar. Do contrário, poderá ser mais uma ferramenta de controle. A sociedade está precisando de despertamento espiritual, lucidez emocional e uma visão de imortalidade contextualizada, que auxilie o ser humano a se renovar nos ambientes de suas vivências diárias. Líderes que não desenvolvam essas qualidades poderão ter um enorme poder de influência, mas certamente deixarão de cumprir seu papel de educadores de comunidades. O líder atento às propostas do século XXI está focado em legitimar seus sentimentos e não em manter uma imagem de alguém repleto de autoridade e grandes virtudes. Ele sabe como se apequenar sem perder suas reais qualidades. É mais humano, mais afetivo, mais participativo e mais espontâneo. Tais traços lhe permitem expressar-se com o magnetismo da autenticidade, e essa energia convence e arrasta multidões. Essa autenticidade forma um campo energético poderoso e influenciador. É uma energia que tem tudo a ver com os espíritos que estão renascendo no planeta e atende com mais propriedade à natureza das aspirações humanas nos dias atuais. O que acha desses pontos, José Mário? Doutor Inácio, como dizem os nossos irmãos no mundo físico, o senhor brilhou. Já que a senhora Dona Modesta aceitou nossas propostas, agora quero atualizar as notícias. Aliás, a notícia uma só. Só uma? Que milagre é esse? Tivemos aprovação em nossa equipe de coordenação do hospital para que o Grupo Espírita Fraternidade possa iniciar as atividades com o submundo astral. Eis aqui o pergaminho endossado pelo Dr. Bezerra de Menezes. Que alegria imensa, mais uma vitória da luz. A senhora foi nossa escolhida, pelos vínculos de afinidade com os irmãos do Grupo Espírita Fraternidade, para entregar-lhes a outorga e convidá-los a começar a tarefa. Que honra! É mais uma semente plantada, e guardo comigo a certeza de que essa semente caiu em boa terra, na terra dos corações honestos e bons, que frutificarão com esperança e dedicação.